À medida que nos aproximamos do final de 2024, a pergunta anual se apresenta: o número de países no próximo ano será o mesmo deste ano? Em todo o mundo, existem vários movimentos de independência tentando alcançar a independência, e isso acontece principalmente na Europa, África, um pouco na Ásia e não tanto na América. Neste vídeo, vamos nos concentrar em 4 movimentos particulares em 4 regiões particulares que acredito terem uma grande chance, ou pelo menos uma razoável, de potencialmente alcançar a independência no futuro próximo, quem sabe talvez no próximo ano. Agora, é sempre improvável que novos países surjam, e mesmo os que eu vou falar são meio improváveis. Eu sei que isso meio que contradiz o que eu acabei de dizer, mas esses são 4 exemplos de regiões que poderiam se qualificar como seus próprios países se a possibilidade de serem independentes se apresentasse, porque eles têm sua própria identidade, sua própria cultura, seus próprios meios de autossustento, um ou outro, entre outras coisas. Vamos analisá-los e entender o motivo disso ocorrer. Há muitas opções para este vídeo, mas escolhi esses 4. Eles são Rojava no norte da Síria, Tigray no norte da Etiópia, norte do Iêmen no Iêmen e também a Papua Ocidental, que agora é parte ocidental da Indonésia. Vamos começar com Tigray, que ostenta esta bandeira super legal de um campo vermelho com um triângulo amarelo à esquerda e uma estrela amarela inclinada à sua direita. Espero que todos estejam bem por aí. Embora esta seja a bandeira da região de Tigray, na Etiópia, e não necessariamente do movimento secessionista, talvez se a região se tornasse seu próprio país, eles a manteriam. Tigray faz fronteira com a Eritreia ao norte e o Sudão ao oeste, e possui uma população que predominantemente fala tigrinha, e se identifica com uma herança distinta. Sua rica história inclui os antigos reinos cristãos da África e marcos arqueológicos como Aksum, que alguns acreditam ser o local onde a Arca da Aliança está guardada. As raízes do movimento de independência de Tigray remontam a várias décadas e são influenciadas por aspectos históricos e sociais. A Frente de Libertação do Povo Tigray surgiu na década de 70 durante o conflito civil na Etiópia como um grupo de libertação que se opunha ao regime autoritário. Inicialmente, eles buscavam apenas autonomia para Tigray e defendiam mudanças mais amplas dentro da Etiópia. Após a queda do regime em 1991, eles se tornaram uma facção política proeminente na Etiópia e até participaram do governo de coalizão. No entanto, com o passar do tempo, sua influência política meio que desapareceu e, em 2018, eles foram completamente deixados de lado pelo novo governo. A aspiração pela independência em Tigray é impulsionada por uma mistura de identidade cultural, marginalização política e o impacto de conflitos recentes que se intensificaram com o afastamento que eles têm experimentado desde 2018. E porque os tigraiãs sempre se viram como seu próprio povo, com sua própria história, tradições culturais, idioma, tudo isso se exacerbou e o desejo de independência meio que voltou quando eles perderam a influência política dentro da Etiópia. As tensões atingiram o auge com a Guerra de Tigray em 2020, que intensificou os apelos pela independência, já que muitos tigraiãs responsabilizavam o governo etíope. Atualmente, o conflito parece ter parado, mas o apoio à independência pelos tigraiãs ainda permanece. A Etiópia, claro, tentaria impedir de novo se eles tentassem, e até a vizinha Eritreia provavelmente interferiria no conflito. O reconhecimento internacional também seria difícil porque uma Etiópia sólida é vista como chave para a instabilidade do leste da África, especialmente considerando que a Somália está bem ao lado deles e já é um poço de instabilidade na região. Embora a separação bem-sucedida e a independência de facto de Somalilândia possam servir de inspiração e um bom exemplo para Tigray seguir. Agora vamos falar sobre outro país potencial, Rojava. Não tenho certeza se estou pronunciando o nome corretamente, parece espanhol, embora seja na Síria. A bandeira exibida deles varia, às vezes é um tricolor horizontal de amarelo, vermelho e verde, às vezes um campo amarelo com o símbolo local no centro, exibindo um sol curdo. Rojava é oficialmente conhecida como a Administração Autônoma do Norte e Leste da Síria e é uma região autônoma de facto na Síria hoje. A região emergiu como uma entidade autônoma significativa durante o conflito sírio, aproveitando o vácuo de poder que surgiu quando as forças do governo sírio se retiraram em 2012. Seu desenvolvimento está intimamente ligado ao movimento político curdo, apesar de também abrigar diversas etnias, como árabes, sírios e turcomanos, entre outras.
E o movimento que pede a independência de Rojava está ligado ao movimento global, ou pelo menos regional, para estabelecer um Estado soberano curdo na região. O povo curdo, um dos maiores grupos étnicos sem Estado do mundo, há muito busca reconhecimento cultural, político e territorial em partes da Síria, Turquia, Iraque e Irã. E enquanto os países vizinhos são contra o Kurdistão livre por medo de perder seus próprios territórios, um país Rojava que não está focado em unir todos os curdos, mas que por acaso é majoritariamente curdo, pode ser um meio termo de compromisso para ambos os lados. O desejo deles por independência é impulsionado por uma combinação de autodefesa, preservação cultural e a aspiração por um sistema político que abrace o que eles chamam de confederalismo democrático, em contraste com os regimes muito autoritários que os cercam na região do Oriente Médio como um todo. Apesar dessas aspirações, a chance de alcançarem a independência permanece bastante reduzida. Apesar da notável resiliência e certo grau de autogoverno da região, sua viabilidade a longo prazo como Estado independente é incerta por fatores geopolíticos. Os principais atores no conflito sírio, como a Turquia e a Rússia, não ficariam muito felizes com isso. Sem mencionar a própria Síria, que lentamente recuperou o controle do território de seu país nos últimos 10 anos. Então, uma Papua Ocidental livre. Uma bandeira listrada de azul e branco com uma faixa vermelha à esquerda contendo uma estrela branca de 5 pontas. Papua Livre é um nome que é dado ao movimento que busca estabelecer a independência para a parte ocidental da ilha de Papua, atualmente sob a administração da Indonésia e que está dividida em 6 províncias indonésias. O movimento consiste em 3 elementos: um grupo disperso de unidades armadas, cada uma com controle territorial limitado sem um único comandante, vários grupos no território que realizam demonstrações e protestos, e um pequeno grupo de líderes baseados no exterior que aumentam a conscientização sobre questões no território enquanto lutam por apoio internacional para a independência. O desejo de autogoverno vem de várias diferenças que existem em um nível local quando comparado à Indonésia, bem como uma grande insatisfação em relação primeiro aos holandeses, que a governaram de um ponto de vista colonial, e agora à Indonésia. Depois que os holandeses saíram em 1963, a Indonésia tornou-se independente e a Papua Ocidental seguiu junto. O processo tem sido uma fonte-chave de contenda, com os papuas afirmando que ele não refletiu a vontade da maioria e foi efetivamente uma anexação forçada. Muitos moradores locais sentem que a Indonésia não representa seus interesses e que, apesar da riqueza da região em recursos naturais como ouro, cobre e gás, muitos papuas vivenciam a pobreza e o subdesenvolvimento em comparação com as áreas mais prósperas da Indonésia, que, segundo eles, estão se beneficiando desses recursos papuanos. Os esforços do governo indonésio para suprimir esses movimentos e a insatisfação local muitas vezes resultaram em brutalidade policial, repressão e tentativa de controle de movimentos civis e políticos que apenas alimentaram um pouco mais o desejo local pela independência. Mas não ajuda que os movimentos locais pela independência sejam tão frágeis e desorganizados. A outra metade da ilha já é, como sabemos, um país independente chamado Papua Nova Guiné. Fica-se a perguntar se, caso a independência fosse alcançada pelo Oeste, surgiria então um único país unido na Papua. Mas é muito improvável que consigam a independência. Se eles conseguirem, precisam do apoio da Papua Nova Guiné e, sobretudo, precisam se unir e se organizar para que esse objetivo seja alcançável. E, finalmente, o norte do Iêmen. Eu diria que este é talvez o mais provável em nossa lista. Eles não possuem uma bandeira nacional oficial. Na miniatura, utilizei uma com fundo vermelho, uma espada curva branca e uma estrela. Esta era a bandeira do Reino do Iêmen de 1918 a 1970, que realmente ocupava estas mesmas fronteiras e pode ser vista como um ponto de partida e justificativa para a existência de um Iêmen do Norte soberano. Esta área integrava historicamente o Reino do Iêmen. Estabelecido em 1918 após a queda do Império Otomano, governado pelo Imamato Zaidi, o reino manteve uma forte identidade tribal e religiosa centrada no islamismo xiita, distinta das áreas predominantemente sunitas do sul. Essa divisão histórica, que é comum ao longo do mundo islâmico, estabeleceu as bases para a divisão entre norte e sul. O Reino do Iêmen persistiu até 1962, quando uma revolução o transformou na República Árabe do Iêmen, com a eventual unificação com o Iêmen do Sul em um único país unificado. Em 1990, com o governo unificado cada vez mais dominado pelos sunitas, os nortistas passaram a se sentir marginalizados política e economicamente.
e o movimento Houthi surgiu para tentar enfrentar militarmente o governo central. Em 2014, eles lançaram uma campanha militar e capturaram cidades-chave, aproveitando um governo central enfraquecido. A ação desencadeou um conflito interno no Iêmen, envolvendo várias facções, incluindo o governo iemenita, outros secessionistas do sul e grupos tribais, ao mesmo tempo que atraiu potências regionais como a Arábia Saudita e o Irã, e isso está durando até hoje. A região é de fato independente, mas seu desenvolvimento em um verdadeiro país que é reconhecido por outros é bloqueado pelo conflito. Para alcançar a independência, eles precisariam primeiro obter a paz, o consentimento do Iêmen como parte do acordo e a assinatura da Arábia Saudita e do Irã. Os Houthis, então, enfrentariam o desafio de se transformarem de um grupo militante em um governo legítimo e funcional. Eles também teriam muita dificuldade com o desenvolvimento. O Iêmen, especialmente o norte, é um país extremamente pobre e carente de recursos naturais. Então, o desenvolvimento do país, quando foi estabelecido, teria que contar muito com investimento estrangeiro e ajuda. Então, essas são 4 regiões e movimentos de independência que poderiam potencialmente se transformar em seus próprios países em 2025, ou pelo menos em um futuro próximo. Todas essas são sempre improváveis de entender onde estão, por que querem se separar e quão sérios são esses movimentos de independência, além de entender quão improvável ou provável pode ser o seu sucesso, porque enquanto a maioria deles é improvável, eu acho que eles apresentam bons argumentos para estabelecer seus próprios países, por causa de suas identidades e culturas únicas. Eu adoraria fazer uma parte 2 disso, então se você tiver outras regiões e movimentos que você acha que poderiam alcançar a independência, ou pelo menos começar a se mover nessa direção em 2025, me avise nos comentários, e também o que você acha desses. Você acha que eles terão sucesso? Você acha que eles deveriam se tornar seus próprios países? Me diga o que você acha. Muito obrigado aos meus patronos por me apoiarem diretamente. Certifique-se de se juntar lá se você quiser acessar todo o conteúdo exclusivo que eu te falei no início do vídeo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Então, o copo do momento hoje é um policial. Mas ele não é. Parece que ele vai prender alguém, mas não, porque quando você vira, você está apenas regando suas flores pelo mundo afora. Há um voo muito grande aqui